Se vocês escutarem uns uivos de fundo, é porque eu tô no quarto hoje, em vez do escritório, e aqui do lado o meu vizinho tem um cachorro e deixa esse cachorro sozinho o dia todo. E ele fica uivando desesperadamente, coitado. Então bora lá, vamos falar de A Substância. Uma palavra que define o filme A Substância é exagero. O filme ele tem exagero nas suas cenas nojentas, tem exagero no gore, mas ele também tem exagero na sua crítica e no seu significado. Se você já assistiu ao filme ou já viu algum vídeo sobre ele, leu alguma coisa sobre ele, você sabe que esse filme ele é cheio de crítica social. Só que em nenhum momento o filme se torna chato ou menos angustiante. Ao mesmo tempo que ele vai escalando na sua crítica social, ele também escala na nojeira, no gore e no horror. Porque afinal, esse filme é um filme de terror. E é um filme de terror totalmente fora da curva. Eu não me lembro de ter assistido nada assim parecido. É um filme muito bem produzido. É um filme visualmente muito bonito, só que muito nojento e horroroso ao mesmo tempo. Só que as cenas são muito boas, é muito bem gravado. Em nível de comparação, assim, eu acho A Substância parecido com Jogos Mortais. Porque são cenas de dor, cenas meio que de tortura, horror físico mesmo. Só que diferente de Jogos Mortais que você não liga pra pessoa que tá sendo torturada, aqui em A Substância você conhece a Elizabeth, você entende o que ela tá sentindo, pelo que ela tá passando e por que ela tá se colocando nessa situação. Só que vamos lá, entender não é concordar. Muitas das coisas, das atitudes que a Elizabeth toma são questionáveis. Se você para pra pensar um pouquinho, você fica, minha filha, você não precisava estar passando por isso, você não precisava estar fazendo isso. Mas, como eu disse, é uma crítica social, o filme ele te mostra por que ela chegou onde ela chegou, por mais que você não concorde. Parece estranho o que eu vou dizer agora, mas é um filme muito sutil, porque ele não precisa ficar te dando detalhes o tempo todo. Com as próprias cenas você já vai entendendo o que tá acontecendo, o que já foi, qual foi a história. O exemplo claro de como o filme funciona são as duas primeiras cenas. O filme ele abre com um ovo quebrado em cima da mesa e surge uma mão e essa mão injeta um líquido, que é a substância, na gema do ovo. E aí a gente fica vendo de cima, de dentro da gema sai outra gema igual. Corta pra segunda cena, é a cena da Calçada da Fama. A gente fica vendo de cima também a estrela da Elizabeth Sparkle sendo instalada, depois ela tirando foto com os paparazzis e um monte de gente querendo tirar foto com a estrela no chão. Só que com o passar do tempo, as pessoas vão começando a esquecer quem ela é. Elas passam pela estrela, elas nem se lembram de que filme que ela participou. A própria estrela no chão também começa a ficar com rachaduras. E por fim, um cara passa com um lanche, derruba o lanche em cima da estrela. E aí o lanche tá todo cheio de ketchup e a estrela fica toda melecada. E isso também é um spoiler do que vai acontecer mais pra frente no filme. Por que é engraçado eu falar que o filme tem sutilezas? Porque ao mesmo tempo ele chega como um trator. Ele vai escalando na bizarrice e mostrando cada vez mais absurdos e coisas perturbadoras e nojenta e gore, e vai subindo e ele não para não, ele continua e vai até o final assim. Tanto que muitas pessoas criticaram o final, só que se você for parar pra pensar, um final absurdo faz todo sentido, porque o filme inteiro ele é bem absurdo. Então bora analisar um pouquinho a história pra gente falar um pouco mais das críticas que o filme tem e de por que em vários momentos a Elizabeth faz escolhas erradas e coisas que não deveriam acontecer acontecem. O filme ele é inteiro muito interessante, por mais que ele seja cheio de críticas sociais, o horror do filme também é muito bom. Vamos dar uma resumida pra esse vídeo não ficar muito grande. A Elizabeth é uma mulher super famosa, ela era atriz, ganhou Oscar, ganhou prêmios e hoje ela está lá na casa dos 50 anos e ela tem apenas um programa de ginástica que ela apresenta de manhã na TV. E aí, no mesmo dia do aniversário dela, ela entra no banheiro masculino, porque o feminino tá em manutenção, e ela escuta o chefe dela falando absurdo sobre ela, falando que quer substituir ela pra ontem, porque ela é velha e ninguém mais quer ver ela, e várias coisas horríveis, principalmente voltado à idade e à aparência dela. Então ela descobre antecipadamente que ela vai ser mandada embora e quando o chefe dela sai do banheiro, ela fica ali se olhando no espelho, refletindo sobre a vida dela, mas principalmente se julgando. Nesse filme tem muitas cenas assim, se olhando no espelho, e é sempre a Elizabeth se olhando com raiva. Ela nunca se olha com um pouquinho de carinho, com um pouco de amor próprio, é sempre com raiva. E aí o chefe dela chama ela pra almoçar, demite ela. É uma cena bem nojenta, mostra ele comendo e o filme ele dá vários closes assim bem foda, na boca principalmente dele, nas mãos e ele mexendo no camarão. É bem nojento. Desde o primeiro momento que ele aparece, ele é um cara nojento, asqueroso, bem pra
representar assim o alto escalão de Hollywood ou os CEOs das empresas, né? É bem essa imagem que ele passa e é essa imagem que ele passa o filme inteiro. Ele demite ela pega e vai embora de carro e ela acaba batendo o carro. Ela bate o carro porque ela estava olhando uns caras retirando a imagem dela de um outdoor. Então eles rasgam assim a foto dela sai voando, ela se distrai e bate o carro. Corta pra ela no hospital, por mais que a batida tenha sido violenta, ela não se machucou. O médico fala que tá tudo bem com ela, só que esse baque foi o suficiente, sabe? Foi a gota d'água que faltava pra ela desabar. E ela tá péssima, tá chorando muito, tá desolada. O médico não sabe o que fazer com ela, então ele sai e ainda mete um feliz aniversário, né? Porque lembrando que tudo isso aí aconteceu no aniversário dela. O filme não fala exatamente quantos anos ela tá, a gente sabe que é 50 ou mais, e a Demi Moore, ela tem 61 anos, né? E ela tá ótima. É até estranho colocar essa mulher pra sofrer pressão estética num filme, mas é exatamente esse o ponto do filme. Porque qualquer mulher, independente de quão bonita ela seja, de quão perfeita ela seja, ela pode ser vítima de etarismo, de pressão estética e muito mais. E aí, beleza, o médico ele vai embora e o enfermeiro faz uns exames aí nela, ele pede pra ela ficar mais um pouquinho e dar uma olhada na coluna dela e ele fala que ela seria uma excelente candidata. Sabe lá Deus pra quê, porque ele não fala. Mas beleza, saindo do hospital, ela bota a mão no bolso e ela vê que o enfermeiro colocou um pendrive no bolso dela. Nesse pendrive está escrito a substância enrolado num papel dizendo: isso mudou a minha vida. E nessa mesma hora aparece um cara do mais absoluto nada que é louco por ela. Ele parece que estudou com ela no fundamental há muito tempo atrás e ele admira muito ela, acha ela muito linda. Ele fala que ela é a mulher mais linda do mundo, que ela sempre foi. E na hora que eu vi ele, me acendeu um alerta. Eu já fiquei com medo, falei, opa, alerta de maluco, esse cara tem alguma coisa estranha. Mas não, parece que ele era só meio atrapalhado mesmo, ele só queria dar o número dele pra ela. E é engraçado nessa cena que ele deixa cair o papel no chão, na lama assim, cai na água, molha o papel, e mesmo assim ele pega o papel e dá na mão dela. E o mais absurdo é que ela guarda esse papel sujo de lama. Chegando em casa, ela assiste ao vídeo. O vídeo ele explica o que a substância faz. Ele cria uma versão melhor de você. Você só tem que dividir uma semana pra cada. E ela joga o pendrive fora, porque ela não quer nada com isso. Escolha certa, Elizabeth. Só que ela sai pra afogar as mágoas dela e ela tá lá bebendo sozinha. E ela volta pra casa e resolve ligar pra essa empresa misteriosa pra pedir a substância. Vale ressaltar aqui que ela mora num apartamento maravilhoso. É uma cobertura, ela tem uma janela que vai assim do chão ao teto, de parede a parede, ela consegue ver a cidade inteira. Ela é ganhadora de prêmios, ela ganhou um Oscar. Então, ela é uma pessoa que alcançou o sucesso e ela tá muito bem financeiramente. Então, nesse momento da vida dela, eu até entendo que ela ainda queira ser relevante, mas ela não precisava passar por isso, porque ela podia muito bem agora curtir a vida dela longe dos holofotes. E eu acho que essa é até uma das críticas do filme, que é por essa ganância de Hollywood, né? Essa ganância por permanecer no topo, por permanecer relevante, porque nunca é o bastante, você tem que ser muito famoso e ser famoso pra sempre. Quando, na verdade, ela podia estar satisfeita por toda a história que ela já trilhou, por tudo aquilo que ela alcançou. Só que, outro ponto, a gente não vê um único amigo dela. Ela não tem amigos, ela não tem pessoas pra conversar, ela parece que não tem família. Eu até entendo esse apego pela fama, porque parece que ela não tem outra coisa. Mas ela podia ir buscar, né? Abre o Tinder, amiga, vai conhecer pessoas, vai fazer um mochilão, né? Em vez de injetar uma substância esquisita no seu corpo e criar um clone de você mesma. Mas beleza, né? Porque se ela não quisesse a substância, não teria filme. E aí a empresa manda um cartãozinho pra ela é o número 503 e eles tinham passado o endereço pra ela no dia anterior. Ela vai até esse endereço e é um beco super esquisito com uma portinha, e quando ela encosta o cartão, a porta abre, só que ela só abre um pouquinho, fazendo a Elizabeth ter que se abaixar, agachar assim e rastejar por debaixo da porta. Novamente, uma mulher rica e famosa, ganhadora de Oscar, se arrastando por debaixo de uma porta, buscando a melhor versão de si mesma. Você entende como isso é muito mais humilhante do que ter sido demitida do seu programa? E fora que ela não tem muito amor à vida dela, né? Porque ela podia muito bem ser sequestrada. Ela foi ali na cara e na coragem, na confiança, e só foi. Ela entrou voluntariamente num lugar esquisito, com nenhuma testemunha.
pra provar onde ela tava. Assim, meio perigoso, né? É o tipo de situação que eu não me colocaria. Beleza, lá dentro tem uns armários e só 2 tem numeração, que é o 207 e o 503, que é o dela. Ela abre o dela, pega uma caixa e vai pra casa. Chegando em casa, tem uma série de coisas lá dentro com pouquíssima instrução de uso. Eu acho que essa empresa dá muita margem para as pessoas fazerem tudo errado. Mas ok. A primeira coisa é um ativador, que você aplica a substância e tá dizendo lá que é uso único, que você tem que descartar após o uso. A segunda coisa é um estabilizador, que é uma agulha gigantesca, que pra mim de cara assim não ficou clara o que era pra fazer com ela. E aí ela enche uns tubinhos numerados de 1 a 7 e tem um outro aplicador pequenininho. A terceira coisa é a troca, que esse aí eu já entendi melhor, que são 2 tubinhos, então um é pra você e o outro é pra sua cópia. E por último tem a alimentação, que são saquinhos assim numerados de 1 a 7 com um líquido dentro pra te alimentar. Um pra você e um para cópia. E tem também uns cards dizendo que você ativa uma vez, estabiliza todos os dias e troca a cada 7 dias sem exceção. E o último card tá dizendo ali em letras garrafais: lembre-se, vocês são um. Isso é uma coisa que eu vou ir questionando ao longo do vídeo, mas eu não acho que eles são a mesma pessoa. Pra mim isso está muito claro, mas o filme ele fica martelando nessa mesma tecla de que elas são a mesma pessoa. E aí a Elizabeth ela vai até o banheiro, né, aquele banheiro bem esquisito dela, que parece uma sala de centro cirúrgico. Não tem nada no banheiro, o banheiro é todo branco. E ela fica toda nua, né? O filme faz questão de mostrar isso. É um filme que tem bastante nudez, ele é bem explícito. Só que nessa cena não é uma coisa sexualizada, é mais um momento íntimo que a gente tá tendo ali com a Elizabeth. Que mais uma vez está olhando no espelho e tá olhando, procurando defeitos, sabe? Ela sempre se olha assim, meio com raiva do que ela tá vendo. E é uma coisa que muitas mulheres fazem consigo mesmas, que é ficar muito tempo na frente do espelho, achando defeito e nada tá bom, e simplesmente tem dias que você se olha e se odeia. Eu tenho uma coisa já que eu aprendi, que quando eu tô me arrumando pra sair e eu já percebo que eu tô muito tempo na frente do espelho, eu fico assim, chega, não vou me olhar mais, porque eu tô caçando defeito onde não tem, tô decente, dá pra sair na rua, então tá ótimo. E aí, beleza, a Elizabeth, ela amarra o garrote no braço, né, limpa com álcool bonitinho e vem com a seringa aplicar a substância. Tudo muito bem feitinho, muito higiênico. É até engraçado assistir esse filme a segunda vez, porque parece que perde o sentido todo esse cuidado, porque a gente sabe o que vem pela frente, então esse cuidado todo que ela tá tendo, sabe, não tinha necessidade. E esse é o momento que ela começa a se contorcer de dor, ela cai no chão, e a gente vê uns movimentos por baixo da pele dela, o olho dela se divide em 2 e parece que ele meio que foge procurando o corpo pra se juntar. E abre um rasgo nas costas dela, da nuca até o cofrinho aqui assim, e sai a cópia de dentro dela. Não é exatamente uma cópia, né? Afinal, ela é a melhor versão da Elizabeth. E essa melhor versão é uma mulher lindíssima, magra, da pele sedosa, da bunda empinada, dos peitos empinados. E ela fica se admirando no espelho e se alisando, vendo, nossa, como eu sou maravilhosa. Até aqui, eu ainda achava que era a consciência da Elizabeth transferida para o corpo da cópia. E depois eu fui mudando de opinião. No dia seguinte, a cópia, ela percebe que ela precisa estabilizar, né? Porque essa era a segunda instrução. E ela vai e pega aquela agulha gigantesca, enfia na coluna da Elizabeth e tira bastante líquido até encher aqueles 7 potinhos que eu falei. E ela pega um potinho do líquido e injeta em si mesma. Então, ela tem que fazer isso todos os dias para se manter viva, porque senão ela começa a sangrar e ela desliga e volta a ser Elizabeth. Na verdade, para mim não ficou claro se quando ela desligasse ela ia morrer ou ia voltar a ser a Elizabeth. Comenta aqui embaixo o que você acha. E aí tá tudo lindo, tudo bem, ela tá amando o corpo dela, tá se alisando e fazendo espacate na sala, se alongando. E toda vez que é a vez da cópia, o filme ele tem bastante close de bunda, bastante close de peito, é a parte que fica bem sexualizada. Então a cópia acha o jornal que a Elizabeth jogou fora, que tinha a vaga que estavam anunciando pro lugar dela, do programa dela. E essa vaga pedia meninas de 18 a 30 anos, ou seja, bem mais novas que ela. Mas a cópia acha que é uma boa ideia, afinal, quem melhor do que ela, a cópia da Elizabeth Sparkle,
pra substituir a Elizabeth Sparkle. Ela já tem a confiança que ela precisa, ela sabe dançar, ela sabe fazer tudo que a Elizabeth sabe, e ela tem o plus, né, que é o corpo e a idade certa, segundo os produtores. E quando ela tá nesse teste, ela se apresenta como Sue. E é óbvio que todo mundo ama ela é contratada de cara, o produtor chama ela na sala dele, e ela inventa uma desculpa de que ela precisa ficar uma semana sim, uma semana não, porque ela tem uma mãe doente no interior que ela precisa cuidar dela. E ele fala, não, a gente vai fazer de tudo pra que você fique, beleza? E aí ela passa os próximos 6 dias tirando fotos e se preparando pro programa, até que chega o último dia, ela começa a ouvir um barulho estridente, começa a sangrar e ela percebe que é a hora de trocar. Então ela vai, pega aquele tubinho que eu falei que tinha 2 pontas, coloca um no braço dela e outro no da Elizabeth, e quando o sangue das duas cruzam, aparece uma cena de um motoqueiro vindo em a reta, e quando parece que ele vai bater, a Elizabeth acorda. Toda vez que elas fazem a troca, parece que elas têm como se fosse um sonho. E os próximos, eles vão se intensificando, e parece que são sonhos relacionados ao que a pessoa estava vivendo. Então, se era a Sue vivendo, a Elizabeth acorda com um sonho. Se era a Elizabeth vivendo, a Sue acorda com um sonho. E quando a Elizabeth acorda, ela olha pra Sue e a Sue tá perfeita ali no chão, né? Ela tá totalmente desmaiada. E mesmo assim ela tá linda, a pele brilhando e a boca com gloss. Então ela vai até o estúdio, porque afinal faz 7 dias que ela foi demitida e nunca mais apareceu. Então ela vai pra buscar as coisas dela. E ela encontra o Harvey, o produtor. Ele já tá com a caixa dela como se fosse jogar na rua. E ele acha ela, ai, que bom que eu te achei. Toma aqui suas coisas, tchau. Aqui tá um presentinho que a gente fez uma vaquinha pra você, tá bom? Beijo, pode ir. Eu achei super desrespeitoso, né? Porque eles podiam ter feito uma festinha pra ela, alguma coisa. Até eu que sou CLT, quando alguém sai, assim, a gente faz um almoço, um happy hour, sabe? Alguma coisa. Ele embrulhou um presentinho ali e falou tchau. Voltando pra casa, a Elizabeth começa a marcar nos calendários quais são os dias da Sue e quais são os dias dela. Nos da Sue, ela escreve Sue, e nos dela, ela marca com X. Aí ela já começa a se invalidar, como se os dias que fossem dela fossem dias perdidos. Porque ela nem sequer coloca o próprio nome, ela marca com um X como se, nesse dia eu não vou fazer nada, então é isso. E uma coisa que reforça muito isso, dela estar se invalidando, é que nessa primeira troca ela passa os 7 dias sem falar nada. Ela só passa a semana assistindo TV e vai lá no beco pra buscar mais suprimentos pra próxima semana. Uma coisa que pra mim não ficou clara, e o filme não faz a menor questão de explicar isso, é se ela está pagando por isso. Que, né, é uma tecnologia aí bem diferente, né, não sei quem tá pagando, se estão dando de graça. Se eles estão dando de graça, por que estão dando de graça? Será que isso aí é um experimento? E se é um experimento, por que não tem ninguém assim examinando ela, coletando dados ali, né? Não sei. O filme não faz questão de explicar. E assim, sinceramente, não é relevante, tá? A gente não precisa disso pro filme funcionar, mas é uma coisa assim que eu fiquei me perguntando. Quando volta pra Sue, a imagem muda, fica tudo mais alegre e as cores são muito mais vivas, ela é toda colorida e ela tá toda animada e feliz e produtiva e tá fazendo coisas. Ela até faz uma bela de uma obra no banheiro, tá? A menina tem o dom ali. Se não der certo no show business, ela pode procurar um emprego como pedreira, que ela vai dar muito certo, porque ela cria uma salinha secreta dentro do banheiro e a porta é indetectável. Se você não mora ali, você não sabe que tem uma porta ali. E nessa salinha escura é onde ela enfia a Elizabeth. Ficou incrível o trabalho dela. E aí a gente já começa a perceber que a Sue tem um pouquinho de desdém pela Elizabeth. Porque ela percebe que a Elizabeth passou a semana inteira no sofá, ela vê a marca ali no sofá e ela fica tipo, olha pra Elizabeth meio... Ela já vai começando a dar sinais. E aí, encurtando aqui um pouco do tempo, porque afinal esse filme tem 2h30 de duração, quando chega na vez dela de trocar, ela tá com um boyzinho em casa, querendo usar o corpinho dela, né? O corpinho novo, belo, jovem dela. E ela começa a desligar, começa a sangrar. E ela tem a brilhante ideia de tirar um pouquinho mais de líquido da coluna da Elizabeth pra injetar em si mesma, porque aí ela fica renovada. Quando elas vão fazer a troca e a Elizabeth vai acordar, a Elizabeth meio que tem um sonho de que ela tá no corpo da Sue, e aí os órgãos dela estão caindo pelas costas. E aí é nesse momento que ela acorda. Pra surpresa de ninguém, esse líquido que ela pegou a mais teve consequência. O que aconteceu? Quando ela tirou um tubinho mais de líquido da Elizabeth, ela ficou com o dedo todo podre. E tipo, não é envelhecido, é podre. Parecia que era um dedo de um cadáver, sabe? A unha tava a ponto de descolar. E na mesma hora eu pensei, corta. Corta fora, corta. Por favor, corta. Não fica com esse dedo. Porque eu já fiquei imaginando que a mão dela ia necrosar, sabe? Tipo...
Mas ela não cortou o dedo fora, né? Ela liga pra companhia pra tentar reverter isso. Ela fala que algumas horas a mais foram usadas e que por isso tiveram consequências, efeitos colaterais. E eles falam, então, tudo bom? O que perdeu, perdeu, amor. Não vai ter de volta, tá bom? E tuf, desliga na cara dela. Essa empresa é muito boa, assim, sabe? Top de linha. O atendimento ao cliente deles é impecável, de verdade. Eles não te ensinam como usar o negócio direito, te dão instruções até que diretas, mas bem rasas, não te falam sobre os efeitos colaterais, e quando você liga pedindo ajuda, eles desligam na sua cara. E quando a Elizabeth vai de novo lá buscar mais suprimento para a próxima semana, porque perder um dedo não foi nada demais, né? Então ela vai continuar como se nada tivesse acontecido. Só que aí nesse caminho ela tá ficando meio paranoica, né? Ela tá escutando coisas, a substância tá mexendo com a cabeça dela. Ela vai pra uma lanchonete e aí tem um senhorzinho lá que tava seguindo ela e ele é o 207. Ele é o enfermeiro que deu o pendrive pra ela. Ele tá com tremedeira, dá pra ver que ele não tá bem. E ele fala, ela já começou a te corroer? Ela já começou a tirar um pouquinho mais de você já? E ela tá muito assustada porque ela tá tipo, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E não tá tudo bem, né? Mas beleza. E o velhinho, ele até fala assim, 7 dias são longos, né? É difícil da gente lembrar que a gente ainda merece viver, que a gente vale alguma coisa. E aí tá a mensagem do filme sobre etarismo, né? Sobre o olhar com mais cuidado para as pessoas mais velhas. Não é porque a pessoa é mais velha que ela perdeu o significado da vida dela, né? Enquanto você está aqui em terra, você vale alguma coisa. Você pode fazer coisas, você pode viver a sua vida. Só que como eles estão sustentando às custas do corpo deles outra versão melhorada deles, pra só talvez vislumbrar essa vivência, eles estão sendo deixados de lado. A Elizabeth passou uma semana inteira em casa sem fazer nada, porque ela não é importante. Ela só tá ali pra produzir o líquido pra Sue, porque agora é a Sue que é importante. A versão nova, a versão melhorada, ela é importante. Ninguém liga pra Elizabeth. E aí, com isso na cabeça, a Elizabeth fala, não, eu não vou deixar me abalar, não. Não, eu vou fazer alguma coisa com o meu tempo, que afinal eu também valho alguma coisa. E ela resolve ligar pra aquele carinha que deu papel sujo de lama pra ela, que ela, por incrível que pareça, guardou. E aí nós temos a cena que eu creio que seja a cena mais triste desse filme. Porque ela tá se arrumando pra sair e ela resolve botar um vestido ousado, ela bota umas luvas, né, pra esconder também aquele dedo podre de cadáver. E ela tá lá se maquiando, ela tá ótima. Ela podia simplesmente sair que ela estava ótima. Mas ela dá uma olhadinha na Sue primeiro. E a Sue é uma boneca de plástico. A Sue tem a pele perfeita, mesmo dormindo, ela tá com um glow assim, a boca dela é linda, a pele dela é linda e o corpo dela é lindo. E aquilo mexe com a Elizabeth. Porque a Elizabeth, ela pode viver dentro desse corpo. Ela tá sentindo a experiência de viver nesse corpo. Então, quando ela volta pro corpo dela, ela fica, porra, regredi, né? Regredi, porque eu tava ali no corpo novinho, voltei pro corpo da véia. Só que ela vai sair, né? Então ela volta pro espelho. E ela passa um pouquinho mais de maquiagem. E agora ela tá bem. Agora eu vou sair. Quando ela tá saindo, lembra daquela janelona enorme? Pois é. Ela olha pra foto da Sue lá no outdoor, bem grandona, com os peitos assim, marcando, sabe? E aí ela volta pro espelho. E aí o decote dela já não tá bom, porque o decote da Sue era muito melhor que o dela, né? Afinal, a Sue, ela tem os peitos em pé. A Elizabeth, ela tá com o corpo mais magro, né? Ela não tem mais os seios como uma jovem de 30 anos, que acho que a atriz que faz a Sue tem 30 anos, se não me engano. Mas, gente, aqueles peitos é prótese, tá bom? Aqueles peitos não é de verdade. Ela já falou, já deu entrevista, aqueles peitos que aparecem não é dela. Nem no filme, que é pra falar sobre pressão estética, não usam peitos de verdade. Então, já deu pra sacar, né? E aí ela resolve esconder o decote dela com lenço. E mais uma vez, vamos maquiar de novo. Vamos passar mais maquiagem. E aí mais maquiagem. E aí eu já tava aqui assim... Lizzie, não. Não, Lizzie. Tá bom já. Pode parar já. Você vai piorar as coisas. É melhor você parar. Lembra que eu falei? Quando eu tô me arrumando pra sair e eu vejo que eu tô muito tempo na frente do espelho, eu simplesmente paro. Tchau. Apaga a luz e sai. Porque isso não faz bem. Depois de passar mais maquiagem, se cobrir com lenço, ela vai sair. Só que mesmo assim ela não consegue sair. Ela fica paralisada ali, ela não consegue nem tocar na maçaneta, porque ela tá vendo o reflexo dela e ela não sai.
ela volta pro espelho uma última vez. E essa vez eu me identifiquei bastante com ela, porque ela começa a tirar a maquiagem com raiva, e esfregar a pele dela e se machucar. Ela começa a puxar os cabelos, bater na cabeça dela, sabe? Ela tá sendo violenta com ela mesma, porque a aparência dela não está boa o suficiente pra ela sair. Por que eu me identifiquei? Talvez não com tanta violência como ela, mas eu já fiz coisa parecida, de ficar com raiva de mim mesma na hora de sair, de não gostar da minha aparência, de não gostar da maquiagem que eu fiz, e aí arrancar a maquiagem toda, e aí o cabelo não tá bom, e aí quase arranco o cabelo tentando pentear. Não sou só eu conheço pessoas que, não que ainda fazem, mas que já fizeram coisas parecidas, de ficar com tanta raiva de si mesmo que simplesmente desiste e arranca a maquiagem, arranca a roupa e não sai, porque não tá se sentindo bem. E a dica que eu dou pra essas pessoas, além de parar de se olhar no espelho, é simplesmente sair. Você pode não estar no seu melhor dia, você pode não estar tão bonita quanto você gostaria, quanto você queria, só que você se privar de ter experiências, de sair com as pessoas, conversar, dar risada, é muito pior. Você deixa de viver a sua vida só por conta da sua aparência. E não tem prisão mais injusta que essa. Você se privando de viver a sua vida por conta da sua aparência. Claro que assim, não tá se sentindo bem, tá de mau humor, sabe que não vai dar certo? Fica em casa, mas não deixa isso virar um hábito, não deixa que a sua vida gire em torno da sua aparência. Você pode ser feia de vez em quando também, tá bom? Se reserve o direito de não estar perfeita o tempo todo, porque nenhum de nós somos. Até a pessoa mais bonita, até a Demi Moore se sente feia de vez em quando. O que nós, meras mortais, não vamos nos sentir, não é mesmo? E aí ela desiste de sair, ela não liga pro Fred pra avisar ele, ela não manda mensagem, o coitado fica esperando ela. Outra coisa, não façam isso. Se você desistir de sair, você avise a pessoa. Avisa a pessoa que tá te esperando que você não vai mais. Mas ela vai me xingar. Paciência, né? Lide com as consequências dos seus atos. Você marcou com ela, você não vai mais sair? Avise e não deixa a pessoa esperando. Daqui pra frente é só pra trás, tá? Voltamos pra Sul. Ela tá na aula de ginástica de novo. Só que dessa vez surge um caroço do nada da bunda dela. E ela vai arrastando ele pelo corpo até chegar no umbigo. E quando ela puxa, porque ela enfia a mão no umbigo e puxa pra fora, é uma coxa inteira de galinha. E aí ela acorda. Mais uma vez, outro pesadelo. Porque quando ela acorda e vai pra sala, ela descobriu que a Elizabeth passou a noite se empanturrando de comida e comeu um frango inteiro. E aí, mais uma vez, ela desdenha da Elizabeth. Ela liga emputecida pra empresa pra falar que essa divisão não tá legal, porque enquanto ela não tem tempo de se divertir, porque ela tá cheia de coisa pra fazer, a Elizabeth fica desperdiçando todo o tempo dela. Só que, amiga, você não tem tempo pra se divertir? Você literalmente estragou o dedo da mulher porque você queria dar pra um cara. Você arrancou mais líquido do corpo dela pra sustentar o seu corpo porque você queria se divertir. E aí agora você fala que você não pode se divertir? Eu acho que você tá sendo meio irracional. E assim, vamos lá. Ela esperava o quê? A Elizabeth criou ela pra poder continuar vivendo a vida de fama, a vida nos holofotes. A Sul se apossou do apartamento dela, fala pra todo mundo que o apartamento é dela, que a Elizabeth se mudou, tá com o antigo emprego dela, vivendo a vida que ela queria viver, está roubando literalmente a vitalidade da Elizabeth, e mesmo assim a Sul tá reclamando. A Sul, pra mim, ela representa um pouco de todos esses jovens que se acham melhores e mais espertos que todo mundo. Só que esses jovens, eles são egoístas demais pra parar um minuto pra analisar a situação como um todo. E muito menos pra avaliar os seus próprios atos, sabe? É sempre culpa dos outros. Eu sou coitado e eu mereço mais. Bom, tá dando tudo muito certo pra Sul. Ela é convidada pra apresentar o programa de Ano Novo. E esse é o momento dela, ela tá conseguindo tudo que ela quer. E ela começa a roubar um pouquinho mais de líquido, porque ela tem uma agenda ali pra cumprir, né? Tem que posar pra capa de revista, ela tem que dar entrevistas. Então ela acaba tirando um pouquinho mais da Elizabeth. Porque afinal, a Elizabeth não usa o tempo dela. Então por que eu vou me preocupar com a Elizabeth se eu preciso do tempo? Inclusive, quando ela tá arrancando mais líquido da Elizabeth, ela fala assim: você entenderia, né? A gente tem que abrir a porta quando a chance bater, porque senão a gente não vai ter outra chance. É outra coisa de adolescente. Sempre acha que não vai ter outra chance, não vai ter outra oportunidade. Gente, a vida não funciona assim. A vida, ela vai acontecendo e as coisas
coisas vão surgindo. Numa hora tá dando tudo certo, outra hora tá dando tudo errado. Aí aparece uma oportunidade, você não consegue, você perde ela. E aí você acha que não vai ter mais nada, só que daqui tipo uns anos aparece outra oportunidade. Nunca é o fim. Toda vez que você acha que é o fim, não é o fim. Ainda tem muita coisa pra acontecer. A não ser que você tenha, sei lá, 90 anos de idade, porque aí realmente você não tem muito tempo pra fazer muita coisa. Mas ainda assim, ó, dá pra tentar. E aí quando ela já sugou bastante ali que ela queria, tudo que ela precisava pra cumprir com a agenda dela, né? Ela resolve fazer a troca com a Elizabeth. E agora, dessa vez, não foi só um dedo que tá podre, não. A Elizabeth, ela tá bem envelhecida, ela já tá com o cabelo branco, os dentes dela parece que estão apodrecendo, ela não enxerga mais direito. Fora que, assim, metade do corpo dela tá podre. Do jeito que o dedo tava, dedo de cadáver, agora ela tá metade do corpo de cadáver. Mais uma vez, ela liga pra essa empresa enfurecida, xingando a Sue, falando: essa piranha roubou tudo de mim. Aí eles falam: então, né, essa piranha é você, tá? Você quer respeitar o equilíbrio? Respeite. Eles continuam batendo na tecla que elas são a mesma pessoa e elas não são a mesma pessoa. A Sue não considera nem um pouco a Elizabeth. A Elizabeth é só uma fonte de suprimento pra ela. E se a Elizabeth é a mesma pessoa que a Sue, por que ela não tem consideração pelo corpo? Aí você vai me dizer: mas Gabriela, é porque ela se odeia. Ela não vê valor nela mesma. Só que se ela não cuidar daquele corpo, ela vai morrer. Então, assim, ela pode até se odiar, mas ela quer morrer, porque aí ela perde as duas, porque a Sue não vai ficar viva sem o suprimento. A empresa misteriosa fala pra Elizabeth: você quer acabar com tudo? Quer desligar? Quer parar? Aí ela: opa, parar? Dá pra parar? Vocês não me falaram isso antes? Por que vocês guardaram essa informação? Só falaram agora. Aí eles falaram: dá sim, dá pra parar. Só que do jeito que você tá, você vai ficar, tá bom? Aí é você por sua conta. E aí ela fala que não, né? Ela já não queria ficar no corpo que ela tinha antes. Ela já estava obcecada pela sua nova versão. Ela já se odeia, já acha que não tem valor. Você acha que agora que ela tá toda capenga, com a perna atrofiada, ela vai querer acabar com tudo? Ela não vai. Ela vai continuar trocando com a Sue. O que eu acho uma burrice, né? Porque a Sue já tirou bastante dela. Se ela continuar indo nessa linha, o que vai acontecer? Se ela continuar tirando muito de você como ela tá fazendo? A Elizabeth, ela se revolta. E ela não tem muito como afetar a Sue, né? Porque ela quer a Sue, ela quer viver no corpo da Sue. Ela quer sentir aquilo. Por mais que não seja ela vivendo no corpo, ela sente aquilo, é como se ela estivesse assistindo pela janelinha. E aí, o jeito que ela acha pra se vingar, e até acho que pra aliviar a raiva dela, é meio estranho. Ela começa a comer desesperadamente e fazer muita sujeira. São cenas nojentíssimas. Além de fazer uma bagunça enorme com muita comida, assim, sujar tudo. Ela ainda cobre a janela do apartamento com um ovo. Ela taca ovo e gruda jornal em tudo. E na TV também, porque ela não quer mais ver a Sue. Ela não quer mais saber da Sue. Tudo isso porque na noite anterior ela viu um programa da Sue na TV, uma entrevista, em que a Sue fazia vários comentários maldosos sobre ela, chamava ela de Jurássica, falava assim: eu acho que a gente tem uma ligação, né? Porque minha mãe assistia ela, né? Porque eu não sou da mesma época. Então assim, a Sue debocha dela muito, faz muito pouco caso dela. Por isso que pra mim não são a mesma pessoa. Por que a Elizabeth ia se menosprezar assim na televisão e acabar com a reputação dela assim desse jeito? E aí você acha que a Sue vai aceitar isso? Vai aceitar essa bagunça? E vai aceitar voltar pro corpo da Elizabeth, que tá todo capenga e ela tá toda suja de comida? Como eu disse, a Sue não era uma pessoa confiável, né? O que ela achou que a Sue faria? A Sue pega todos os potes que ela acha em casa e ela começa a sugar com muita violência todo o líquido que ela consegue sugar das costas da Elizabeth. E as costas da Elizabeth, que já tava preta de tão machucada da Sue ter ficado sugando muito líquido antes, vai ficando uma nojeira. E aí 3 meses se passam. 3 meses se passaram com a Sue dentro do corpo e a Elizabeth trancada no quartinho. E aí, naquele belo outdoor que tem na frente do apartamento, tá anunciando que amanhã é o grande show da Sue, né? O programa de ano novo que ela vai apresentar. Só que a Sue não tá muito bem, tá precisando trocar. E ela vai lá, né, na Elizabeth pra sugar um pouquinho mais de líquido, porque o que ela pegou já acabou, né? Passaram 3 meses. Então ela precisa de mais. E ela vai lá e injeta a agulha e sai tudo preto. Sai um líquido nojento,
preto, marrom, e ela, no auge da sabedoria dela, ela liga pra empresa pra falar: então, eu preciso de mais líquido, né? O que eu faço aqui pra ela voltar a produzir líquido? Porque eu preciso continuar, não posso trocar. Só que eles falam pra ela com a mesma doçura que eles sempre falam: então, minha querida, o líquido ele só vai voltar a produzir quando ela acordar. E pra ela acordar, vocês precisam trocar. Então, ou você troca, ou você troca. E a Sue, ela tá até com um boy em casa, né? Porque ela se acostumou tanto em viver no corpo dela, sem ter que ficar trocando a cada semana, que o apartamento tá todo redecorado, o boy tá lá. Ela, tipo, a casa é dela. Quem é Elizabeth? Elizabeth não existe mais. E ela fica até enojada de pensar em trocar com Elizabeth. Ela fica com vontade de vomitar, de imaginar trocar com Elizabeth. Só que ela não tem escolha. Então ela tem que trocar. Quando ela troca, o boy escuta uns barulhos lá no banheiro, né? Ele vai até ver o que é. E a Elizabeth consegue fechar a porta a tempo. Ela virou um monstro, tá? Ela virou um gremlin, um goblin, um sei lá o que. Ela não está apenas envelhecida, né? O corpo dela tá apodrecendo. Ela tem feridas no corpo. Ela criou uma corcunda muito estranha, como se os ossos dela tivessem atrofiado. Ela tá bizarra. É um trabalho de maquiagem impecável. E ela consegue fechar a porta a tempo, ela começa a gritar com o cara, e o cara, que não é lá muito legal, ele pega e sai vazado. Ele fica com medo, sai correndo e vai embora. Então, sinal de que a Sue tá muito bem acompanhada. Agora foi a gota d'água, né, pra Elizabeth. Ela não tem como continuar com isso. A vida dela foi destruída, ela não existe mais. Aquele corpo que ela era não existe mais. Ela não tem nem mais a voz direito, ela não tem a mobilidade que ela tinha, porque no começo do filme, ela começa jogando a perna pro ar. Ela tá lá apresentando um programa de ginástica e tá dançando, girando, e agora ela mal consegue andar. Quer dizer, depende, né? Porque tem umas cenas que ela sai correndo, né? Mas tudo bem. Em alguns momentos ela não consegue nem andar, em outros ela sai correndo. E ela liga pra empresa pra acabar com tudo de vez, e ela vai até o beco lá, a portinha, pra buscar a injeção que vai acabar com tudo. Quando ela tá aplicando essa injeção da Sue, ela começa a se desesperar e começa a esquecer por que ela tá fazendo aquilo. Ela começa a lembrar de como ela era amada e aplaudida, e ela sabe que a Sue tá recebendo todo esse amor que ela queria, e ela percebe que tá tirando a chance da Sue de receber esse amor. Então a Elizabeth diz que precisa dela. Ela fala que se odeia e que aquela é a grande noite delas, que ela precisa estar pronta pra ir apresentar o programa, e que a Sue é a única parte amável dela. É muito triste ver ela falando assim de si mesma, porque ela alcançou tanta coisa e mesmo assim isso não foi suficiente pra tapar esse buraco que ela tem dentro dela. E agora, por estar do jeito que ela está, aí mesmo que ela não acha que ela tem valor nenhum e que não é digna de amor. Ela começa a fazer ressuscitação na Sue e não tá dando certo, então ela pega o tubo de troca. O que acontece? A Sue acorda, mas a Elizabeth ainda tá acordada. Então as duas estão existindo ao mesmo tempo. E a Sue, ela olha pra Elizabeth, olha pra seringa no chão, soma 2 mais 2, pensa, entendi, tu tá tentando me matar, né? Legal. Então acho que eu vou ter que tentar te matar também, né? E é nesse momento que começam as cenas mais violentas desse filme. A Sue, linda e jovem, batendo de forma muito violenta na Elizabeth, que é uma senhorinha. E ela chuta a Elizabeth, joga ela longe e bate muito com a cara dela no espelho, de forma que a gente pensa que ela morreu, mas aí ela começa a rastejar e você fala, opa, não morreu ainda. E aí a Sue volta a chutar ela com muita violência, jorrando sangue. É uma cena difícil de assistir. Eu não sou muito frágil pra essas coisas, mas eu achei bem violento. Não é só a violência crua, é a raiva, sabe? É o contexto inteiro, então é bem pesado. Mãe, eu sei que você assiste meus vídeos, mas assim, nunca assista esse filme, tá bom? Porque você não vai aguentar. A minha mãe, ela tem problema com sangue, ela não gosta de ver sangue. Lembro uma vez que ela cortou o dedo, enfiou a faca do dedo assim na cozinha, ela só virou e foi pra mim assim e falou assim, ai, Gabi! E eu fui correndo segurar ela porque ela já foi pra trás. Te amo, mãe. Depois de apanhar tanto, a Elizabeth finalmente morre. A Sue, ela começa a se preparar pra ir apresentar o programa dela, né? Que é isso que importa, o meu programa. A minha fama, o meu sucesso, é isso que importa. Foda-se que tem uma mulher morta no meu apartamento, isso aí eu resolvo depois. Só que quando a Sue já tá lá no estúdio, ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. Que ela já não tá escutando direito, tá dando uns sons estranhos e uns flashes. E aí os dentes dela começam a cair. Não só os dentes, ela
ela começa a perder a unha, a orelha começa a escorregar, ela está literalmente se desmontando. E ela tem a brilhante ideia de usar o restinho que sobrou da substância. Sabe aquela substância lá, a primeira que estava dizendo uso único, descartar após o uso? Lembra dessa substância? Pois é. Ela achou uma boa ideia pegar o restinho que sobrou e aplicar em si mesma. Só que não é assim que funciona. De dentro dela sai uma monstruosidade. Sai uma coisa que não é uma pessoa. É um amontoado de pessoas. Ela tem dentes fora do lugar e um olho aqui. E nas costas dela tem a cara da Elizabeth com a boca aberta, assim, tipo, com o olhar de meu Deus, socorro, como é que eu vim parar aqui? Tem um braço nas costas, assim, é totalmente bizarro. E nesse momento, eu não sei o que passa direito na cabeça dela. Não sei se ela finalmente se aceitou. Ela viu que não tinha mais volta, nada do que ela fez. Ou se ela só tava delirando mesmo. E ela resolve ir apresentar o programa. Assim, como monstro mesmo. E ela bota o vestido e se arruma do jeito que dá pra se arrumar. Ela até coloca um brinco, né? Ela finca um brinco assim, aonde dá pra fincar, porque ela não tem uma orelha. Ela tenta fazer um babyliss e aí o cabelo dela cai. Mas isso aí, no caso, é culpa dela mesma, porque ela passou o babyliss no cabelo molhado. Meninas, não façam isso. Todo mundo sabe disso, que não dá certo. E quando ela chega ao palco, o que é muito engraçado, porque como que ela conseguiu, como é que essa monstruosidade conseguiu sair do prédio e andando até o estúdio e chegar no palco pra finalmente as pessoas começarem a gritar de horror. É realmente um monstro muito bizarro. Em um momento sai um peito assim da cabeça dela e cai no chão. E eu achei maravilhoso, porque tipo assim, o filme é muita sexualização. É muito peito e bunda esfregando na sua cara e aí no final chega essa monstruosidade e joga assim um peito no palco. É tipo assim, não é peito que vocês querem, então toma, engole peito. Só que aí não é mais a Sue, né? Não é mais a Sue mostrando as tetas. É o monstro Elisa Sue. E aí as pessoas vão pra cima dela, obviamente. Começa uma cena digna do Tarantino. O Tarantino ficou com inveja desse filme. E Carrie, a estranha, também ficou, porque foi tanto sangue, foi literalmente uma mangueira de sangue. Ela ligou uma mangueira de sangue, ela saiu rodando e jogando sangue em todas as pessoas. E por fim, quando ela tá fugindo, ela cai no chão e explode, virando uma massa nojenta. E só a cara da Elizabeth, não é nem a cabeça, é só a cara dela, vai rastejando até chegar na estrela dela. E quando ela tá em cima da estrela, ela dá um sorriso de satisfação de que acabou. Ela tá ali no chão e ela se lembra de todo o brilho, de todo o amor que ela já recebeu. E ela vai se dissolvendo e vira só uma mancha de sangue no chão. E no dia seguinte passa um cara limpando e tira todo e qualquer sinal do que aconteceu ali, deixando apenas a estrela da Elizabeth Sparkle pra trás. E assim chegamos ao fim. Esse filme é um soco no estômago, tanto no quesito terror, que te choca com as cenas nojentas e degradantes, como também na sua mensagem, na sua crítica. Então, considerações finais. O filme não é 100% lógico, e ele nem faz questão de ser. É um filme direto ao ponto, que não se apega muito aos detalhes, como, por exemplo, a história da empresa. Não dá pra saber exatamente como que aquilo funciona, ou como que a Sue tá vivendo no mesmo apartamento da Elizabeth, com a empresa mandando flores pra ela naquele endereço e ninguém percebe que é o mesmo endereço da Elizabeth. Aqui nesse filme nada disso importa de verdade. Outra coisa é que pra mim ficou claro de que as duas não são a mesma pessoa, tanto pelo que a Elizabeth passou, como também pelo senhorzinho do 207, que relatou tudo o que estava acontecendo com ele. Ele estava miserável, sem vontade de existir, e acho que nos dois casos eles eram como espectadores assistindo a sua versão mais nova, vivendo por eles. Mas pra mim eles eram consciências completamente distintas, até porque nos dois casos eles tomavam mais vitalidade do que eles podiam, sem ligar para as consequências que estavam acontecendo com a matriz. Se ela pudesse ficar 6 meses sem voltar para o corpo da Elizabeth, ela teria feito isso. E por mais que a Elizabeth não se achasse digna de amor, ela não queria ficar toda destruída, ela não queria virar um monstro. Ela já surtou quando o dedo ficou podre, ela só queria uma chance de viver a fama novamente. E aí, entrando nas obsessões, obsessão pela fama, obsessão pela beleza, pelo corpo perfeito,
peito. Ela já teve todas essas coisas e mesmo assim não foi o suficiente. Na vida real, a gente é mais pé no chão, né? Sua carreira acabou, beleza, parte pra outra. Bora correr atrás de algo novo. Como eu disse lá no começo, a Elizabeth ela não precisava passar por nada disso. E quando ela viu que tava tudo dando errado, ela podia ter parado e mesmo assim ela continuou. Então aí de mãos dadas com o etarismo e a pressão estética, também temos o abuso de substâncias, que podem vir a ser drogas, né, que as pessoas buscam para fugir das suas realidades, ou até mesmo, sendo mais óbvia, a busca pelos procedimentos estéticos. Você vai fazendo e vai fazendo como se nunca fosse o bastante e chega um dia que você não se reconhece. O que era apenas para realçar sua beleza se tornou o seu novo eu. E aí é onde principalmente pessoas públicas acabam sofrendo mais, porque elas têm toda uma exposição, então elas estão muito vulneráveis à crítica, porque as pessoas acham que porque você é público, você tem que ouvir o que ela tem a dizer, você tá aberto a opiniões das pessoas. A sociedade sempre vai ter uma crítica na ponta da língua para ofender principalmente as mulheres. O que nós não podemos deixar é isso nos afetar, como a Elizabeth deixou. Ela se odiava, ela odiava o próprio corpo, ela não conseguia ver beleza nela mesma, quando na verdade ela sempre foi linda e talentosa. Não é à toa que o Fred, que conhecia ela desde a infância, era apaixonado por ela, achava ela a mulher mais linda do mundo. Então talvez seja pra onde você olha também. Se você tá olhando pra esse lado e aqui todo mundo te critica, te julga, mas aqui tem uma pessoa que é louca por você e tá te elogiando e dizendo coisas lindas, talvez você devesse ouvir. Eu faço muito isso. Meu namorado fala que eu tô linda, eu falo, não, eu tô horrorosa. Eu devia escutar ele. Afinal, é ele que tá comigo todo dia. Cabe a nós mesmos enxergarmos a nossa beleza. E entender também que a aparência não é tudo. Porque você se afunda nessa ideia e você acaba deixando muita coisa passar, como a Elizabeth deixou. Quando ela desistiu de sair com o Fred, talvez era aquilo que ela precisava pra voltar a se enxergar. Mas não, ela virou as costas pra isso porque ela não tava se sentindo bonita o suficiente. E era algo que teria sido ótimo pra ela. Teria mudado talvez o final do filme. Esse vídeo já tá bastante grande, eu acho que eu falei tudo que eu queria dizer. É um filme incrível, cheio de significado e muito bem produzido, impecável. A equipe de som, puta que pariu, vocês são foda, porque tem momentos que parece que você tá ali sentindo os bagulhos junto com eles, é muito angustiante. A equipe de maquiagem também impecável, as próteses, a maquiagem são todas muito chocantes, assim, sabe? É muito bizarro de assistir e muito realista. Se você não gosta de gore, de nojeira, seja nojeira com comida ou nojeira com sangue, não assista esse filme, ele não é pra você. Eu acho que isso já ficou bem claro aqui. Se você assistiu até aqui, provavelmente você já não vai assistir esse filme. E eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar alguma coisa se você quiser, porque me ajuda muito. Até a próxima e um beijo!